Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol de abril entrava pelas grandes janelas salientes da Banquel & Co., lançando reflexos dourados no piso de mármore. O dia parecia comum, mas, para Maya Johnson, de 16 anos, era tudo menos isso. Vestida apenas com jeans e um moletom com capuz, ela se aproximou do balcão para fazer uma transação simples. Atrás do balcão, Sarah Whitmore, funcionária com 10 anos de serviço, ajeitou os óculos e olhou para Maya. Para ela, a moça era apenas mais uma cliente. Mas havia algo em seu andar, seu sotaque, seu jeito de falar. E Sarah não se preocupou em esconder seu julgamento. Você não pode fazer isso sozinha, mocinha, disse Sarah em um tom frio e condescendente, ignorando o choque e o constrangimento no rosto de Maya. Você deve estar acompanhada por um adulto. Maya, surpresa e magoada, tentou se justificar, mas Sarah a interrompeu com um suspiro impaciente. Os outros clientes lançaram olhares constrangidos, alguns sussurrando, outros desviando o olhar. O que Sarah não sabia, no entanto, era que essa adolescente não era qualquer uma. Sua mãe, Victoria Johnson, não era apenas uma mulher influente no mundo dos negócios, ela era a CEO da Banquel & Co. em poucas horas. O insulto trivial de Sarah se transformaria em um incidente que redefiniria sua carreira, sua reputação e toda sua vida. Maya, com o rosto vermelho, mas o olhar determinado, recuou lentamente. Ela sabia de uma coisa: alguns erros jamais poderiam ficar impunes, especialmente quando cometidos sem que se conhecesse o verdadeiro poder por trás daqueles aparentemente vulneráveis. Após o incidente no caixa, Maya saiu do banco, com o coração disparado, segurando a bolsa. As ruas da cidade de repente pareceram maiores, mais hostis, e todos os olhares pareciam estar voltados para ela. No entanto, por trás do medo, uma centelha de desafio brilhava. Ela não podia deixar essa humilhação passar. De volta à casa, ela contou tudo à mãe, Victoria Johnson. A CEO, acostumada a assuntos delicados, permaneceu em silêncio por alguns segundos, encarando a filha com uma mistura de surpresa e orgulho. Sarah Whitmore? Victoria perguntou com a voz calma, mas gélida. Maya assentiu, ainda chocada com a arrogância do funcionário. Victoria se levantou e foi até sua mesa, onde lidava com arquivos e tomava decisões estratégicas. Ela digitou algumas teclas no computador, navegando pelos arquivos da empresa. Sarah Whitmore apareceu imediatamente. 10 anos de serviço, nenhuma reclamação formal, mas uma reputação um tanto condescendente, segundo alguns colegas. Victoria se permitiu um pequeno sorriso. Ela sabia que o problema não era apenas com Maya ou Sarah, mas com a arrogância que às vezes atormentava aqueles que achavam que sua posição lhes dava o direito de julgar. No dia seguinte, Victoria foi incógnita à agência onde Sarah trabalhava. Observou cada detalhe, as interações com os clientes, os gestos mecânicos, o tom autoritário. Então, com um gesto simples, mas decisivo, pediu para falar com Sarah. Sarah Whitmore, precisamos discutir seu comportamento ontem, disse Victoria com a voz suave, mas carregada de gravidade. Sarah empalideceu ligeiramente ao ouvir o nome. Ela não sabia que a garota que havia humilhado era ninguém menos que a filha do CEO. Este primeiro encontro presencial mudaria o curso de sua carreira, e lhe ensinaria que certos erros podem custar muito mais do que simples desculpas. Sarah Whitmore sentiu o coração apertar ao reconhecer a voz de Victoria Johnson. Ela já tinha ouvido falar da CEO, mas nunca imaginou que se encontraria cara a cara com ela em uma situação tão embaraçosa. Você é a mãe da Maya? Sarah gaguejou, tentando esconder seu desconforto. Victoria assentiu lentamente com um pequeno sorriso nos lábios. Sim, e fiquei muito surpresa ao saber como você tratou minha filha ontem. Sarah olhou para baixo, incapaz de encontrar o olhar penetrante de Victoria. O orgulho e a arrogância que a levaram a julgar Maya voltaram como um bumerangue. Ela sentia cada segundo se arrastando, ciente de que seu futuro profissional acabará de virar de cabeça para baixo. Victoria continuou. Neste banco, todo cliente merece respeito e consideração, independentemente de idade, cor ou status. Você deve ser um exemplo para os funcionários mais jovens, não um obstáculo à dignidade deles. Sarah tentou se desculpar, mas as palavras soaram estranhamente fracas. Eu não queria, ela sussurrou. Victoria levantou a mão. Não estou falando das suas intenções. Estou falando das suas ações. E essas ações terão consequências. Em questão de instantes, o quarto se tornou o cenário de uma silenciosa lição de poder. Sarah compreendeu que acabará de cruzar uma linha que jamais deveria ter cruzado. Cada gesto, cada palavra, cada olhar condescendente havia sido registrado,
e seria relembrado com uma intensidade que ela jamais imaginara. Fora do banco, Maya, sem saber, se tornou a catalisadora de uma mudança que não apenas corrigiria uma injustiça, mas também exporia a fragilidade daqueles que subestimam os outros. Na manhã seguinte, Sarah Whitmore chegou ao banco com um nó no estômago. Ela sabia que algo havia mudado, mas não sabia exatamente o que. Os clientes regulares pareciam observá-la com curiosidade, como se algum segredo pairasse sobre a agência. Victoria Johnson, fiel ao seu plano, decidiu não revelar imediatamente a verdade sobre sua presença. Queria ver como Sarah se comportaria sob vigilância secreta. Cada movimento de Sarah era meticulosamente anotado, seu tom de voz com os clientes, sua atitude em relação aos colegas, a rapidez do seu atendimento. Mas Sarah não era mais a mesma. Sentia uma tensão no ar que não conseguia explicar. Os olhares pareciam mais penetrantes, os sussurros mais insistentes. Ela tentou sorrir, fingir, mas o desconforto era palpável. Ao meio-dia, Victoria deu um passo decisivo. Entrou na sala de descanso, onde Sarah tomava seu café. Sarah, acho que está na hora de discutirmos seu comportamento mais seriamente, disse ela com a voz calma, mas autoritária. Sarah engoliu em seco, incapaz de responder. Cada fibra do seu corpo gritava que ela estava em perigo profissional, mas ela ainda não entendia a magnitude da situação. Victoria tirou uma pasta da bolsa e colocou-a sobre a mesa. Ontem você humilhou uma cliente. Essa cliente é minha filha. E suas ações não ficarão impunes. Os olhos de Sarah se arregalaram. Medo se misturava à descrença. Você quer dizer? Ela gaguejou. Victoria assentiu. Exatamente. Você subestimou alguém sem saber quem ela era. Esse é um erro que não se pode compensar com um simples pedido de desculpas. Você terá que se redimir devidamente. Sarah sentiu o peso de anos de confiança e rotina ruir. Pela primeira vez ela entendeu que suas ações tinham um preço, e que essa lição marcaria sua carreira para sempre. No dia seguinte, Victoria decidiu que era a hora de tornar a lição pública. Convocou todos os funcionários da filial para uma reunião especial. A notícia se espalhou rapidamente, ninguém sabia exatamente o porquê, mas o clima estava carregado de tensão. Sarah entrou em pânico e se perguntou como explicaria a presença do CEO na sala de reuniões. Ela pensou que poderia se desculpar rapidamente, minimizar o incidente e sair ilesa. Mas Victoria tinha uma abordagem completamente diferente. Assim que a reunião começou, Victoria caminhou calmamente até o centro da sala. Bom dia a todos, disse ela com a voz calma, mas autoritária. A conversa cessou imediatamente. Estou aqui para discutir um tópico muito importante: o respeito à justiça e à dignidade de cada cliente e colega. Todos os olhares se voltaram para Sarah, que sentiu as pernas fraquejarem. Victoria continuou. Ontem ocorreu uma situação lamentável. Uma cliente, Maya Johnson, foi tratada de forma condescendente e injusta por um de nossos funcionários. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Os colegas trocaram olhares constrangidos, alguns balançando a cabeça, outros murmurando. Victoria se aproximou de Sarah e disse suave, mas claramente: Sarah Whitmore, você achou que podia julgar alguém sem conhecer sua história ou identidade. Esse é um comportamento que não toleraremos aqui. Sarah, acorada de vergonha, tentou sussurrar um pedido de desculpas, mas Victoria levantou a mão. Não se trata de um simples pedido de desculpas. Trata-se de entender o impacto das suas ações e reparar o dano causado. Então Victoria se voltou para todos os funcionários, que esta situação sirva de lição para todos nós. Todo cliente merece respeito e consideração. Toda ação tem consequências. E nenhuma discriminação ficará impune, especialmente quando motivada por preconceito. Sarah abaixou a cabeça, ciente de que sua reputação acabará de ser destruída diante de todos os seus colegas. Maya, embora discreta, observava de longe, com uma mistura de alívio e orgulho iluminando seu rosto. Para ela, aquela humilhação pública era uma vitória silenciosa contra a injustiça. Após a reunião, Sarah voltou para sua mesa, tremendo. Cada passo parecia pesar uma tonelada. Ela sabia que seus colegas a olhavam com uma mistura de julgamento e curiosidade. O ar na agência estava quase elétrico. Victoria, no entanto, ainda não havia terminado a aula. Pediu a Sarah que se juntasse a ela em seu escritório para uma conversa em particular. Sarah, com o coração disparado, atendeu. Sarah, Victoria começou calmamente, você tem que entender que o que você fez não desaparece com um pedido de desculpas. Sarah sentiu envergonhada. Eu entendo. Me desculpe. Victoria colocou a mão sobre o arquivo que havia preparado. Você passará um dia inteiro acompanhando Maya Johnson em todas as suas transações bancárias.
Você verá o mundo pelos olhos de alguém que você subestimou. Você entenderá o peso das suas ações. Sara sentiu o coração parar. Mas, ela é só uma adolescente, sussurrou. Vitória sorriu suavemente, mas com firmeza. Exatamente. E você acreditava que a idade ou o status de alguém lhe davam o direito de julgá-lo. Você vai aprender porque todo cliente merece respeito e dignidade, independentemente da idade, aparência ou nome. Ao longo do dia, Sara acompanhou Maya em cada passo, esperando na fila, fazendo perguntas aos orientadores, assinando documentos. Cada interação inocente de Maya se tornou um lembrete cruel para Sara de sua arrogância passada. Seus colegas observavam, alguns com diversão, outros com silenciosa satisfação. Ao final do dia, Sara estava exausta não só física, mas também emocionalmente. Ela finalmente havia compreendido que seus preconceitos e arrogância podiam magoar e humilhar alguém mesmo sem intenção. E essa lição, orquestrada por Vitória, ficaria gravada em sua memória para sempre. Nos dias seguintes, Sara tentou se comportar de forma mais profissional, mas ainda sentia o peso do seu erro. Cada vez que cruzava com o olhar de Maya no galho, uma mistura de constrangimento e respeito crescia entre elas. Maya, por sua vez, permanecia calma e confiante, ciente de que sua mãe havia orquestrado cada passo para garantir que a aula fosse concluída. Vitória, sempre atenta, decidiu que havia chegado o momento de testar a verdadeira transformação de Sara. Convocou outra reunião com todos os funcionários e apresentou Maya como voluntária para um projeto especial. Orientar e auxiliar novos clientes com suas necessidades bancárias, especialmente aqueles que se sentiam intimidados ou incompreendidos. Sara disse Vitória, dirigindo-se a ela diretamente, quero que você trabalhe com Maya para supervisionar este projeto. Vocês precisarão colaborar de perto, ouvir e aprender. Sara sentiu o coração apertar novamente, mas desta vez não era medo, era consciência. Ela tinha a chance de mostrar que podia mudar, que podia consertar o erro. As primeiras horas foram constrangedoras. Sara tentou falar educadamente, corrigir seus velhos hábitos, mas Maya a orientou pacientemente. Gradualmente, Sara começou a entender o verdadeiro impacto de suas ações passadas. Cada sorriso grato de um cliente, cada agradecimento sincero, tornava-se um lembrete do que ela havia perdido por julgar rápido demais. No final das contas, Sara percebeu que sentia um profundo respeito por Maya. Ela entendia que aquela adolescente não era apenas uma conexão com o CEO, mas uma pessoa digna de consideração, confiança e respeito. Vitória, observando de longe, deu um pequeno sorriso. A lição que ela pretendia ensinar estava se transformando em uma verdadeira transformação. Mas ela sabia que a jornada de Sara ainda não havia terminado. A redenção não se mede apenas por desculpas, mas por ações contínuas. Uma semana depois, Vitória decidiu pressionar Sara ainda mais. Ela criou uma situação em que Sara teria que tratar uma cliente difícil, sozinha, mas sob o olhar atento de Maya. Essa cliente, escolhida por sua natureza exigente e altas expectativas, era uma simulação criada para testar se Sara havia realmente mudado. Assim que a cliente entrou na agência, Sara sentiu sua ansiedade aumentar. As primeiras palavras da cliente foram frias e condescendentes, estranhamente reminiscentes da atitude que ela mesma tivera em relação a Maya. Por um momento, Sara sentiu sua antiga arrogância retornar, mas se recompôs. Maya, silenciosa, mas atenta, observava cada movimento. Ela não interveio, deixando Sara sozinha, mas seu olhar encorajador a lembrou de que ela deveria agir com respeito e paciência. Gradualmente, Sara começou a ouvir atentamente a cliente, compreendendo suas necessidades e respondendo com calma e empatia. Cada palavra, cada sorriso sincero, reforçava sua transformação. A cliente, impressionada com a mudança repentina de Sara, encerrou a consulta com gratidão e elogios, deixando Sara impressionada com a diferença que uma atitude gentil poderia fazer. Após a simulação, Vitória chamou Sara para um canto. Agora você vê que respeito e escuta não são apenas obrigações profissionais, mas valores que transformam cada interação. Sara assentiu, sentindo uma mistura de alívio e orgulho. Ela sabia que aquela aprovação marcava um ponto de virada. Não só havia percebido o erro de julgamento que cometera em relação a Maya, como também estava começando a mudar de comportamento. Maya, olhando para ela, deu um pequeno sorriso. O relacionamento delas havia evoluído de humilhação e ressentimento para compreensão e respeito mútuo. Sara sabia que ainda tinha um longo caminho a percorrer, mas, pela primeira vez, sentiu a possibilidade de uma verdadeira redenção. Poucos dias depois, Vitória decidiu que era a hora de encerrar a aula de forma decisiva.
Convocou uma reunião com toda a equipe da filial, desta vez para Sarah compartilhar publicamente sua experiência e demonstrar o que havia aprendido. Sarah sentiu um aperto no estômago. Falar sobre seu erro e sua transformação na frente dos colegas parecia intimidador, quase humilhante. Mas ela sabia que era necessário. Vitória falou primeiro. Hoje vamos celebrar uma lição importante sobre respeito e dignidade. Sarah Whitmore concordou em compartilhar sua experiência e mostrar a todos que é possível mudar e reparar os próprios erros. Sarah se levantou lentamente com as mãos tremendo levemente. Respirou fundo e começou. Ontem, pensei que julgar uma cliente sem conhecê-la fosse aceitável. Mas eu estava errada. Humilhei Maya Johnson, a filha do nosso CEO, e subestimei a importância de cada interação que temos aqui. Ela fez uma pausa, baixou os olhos e depois olhou para cima. Graças a Vitória e a Maya, aprendi que todo cliente merece respeito e consideração. Cada ação tem um impacto. E hoje prometo nunca mais esquecer essa lição. Silêncio seguido de aplausos encheu a sala. Os colegas, surpresos mas impressionados, olharam para Sarah com um novo olhar, de respeito e admiração por sua coragem em admitir seus erros. Vitória sorriu suavemente satisfeita. Maya, por sua vez, deu um sorriso cúmplice. A mensagem era clara. Discriminação e arrogância têm um preço, mas redenção e respeito podem transformar erros em oportunidades de crescimento. Sarah, pela primeira vez desde o incidente, sentiu um imenso peso sendo aliviado. Ela havia sido confrontada, humilhada, testada, e havia sobrevivido. Mas essa vitória não se devia apenas a ela, mas também à sabedoria de Maya e Vitória. As semanas seguintes foram reveladoras. Sarah Whitmore, agora ciente da importância do respeito e da escuta, aplicou suas novas atitudes em todas as suas interações. Os clientes notaram a mudança, assim como seus colegas. Seu comportamento deixou de ser meramente profissional, passou a ser imbuído de sinceridade e consideração. Maya, por sua vez, tornou-se um modelo para clientes e funcionários mais jovens. Com sua paciência e atitude confiante, ela demonstrou que dignidade e resiliência podem transformar até mesmo as situações mais desafiadoras. Sarah, antes arrogante, começou a vê-la não como uma adolescente crítica, mas como uma mentora e parceira na melhoria do atendimento ao cliente. Vitória, observando de longe, viu que a lição havia alcançado seu objetivo. A agência havia mudado e, com ela, a cultura de respeito e cuidado com os clientes. Mas ela também sabia que a experiência de Sarah e Maya foi uma lição duradoura, um lembrete de que a vigilância contra a arrogância e a discriminação deve permanecer constante. Um dia, quando Sarah acompanhava Maya para orientar novos clientes, ela tomou a liberdade de dizer a ela: Maya, obrigada por me mostrar o que eu não vi. Graças a você, aprendi a respeitar cada pessoa aqui, e não apenas por obrigação, mas porque é a coisa certa a fazer. Maya sorriu, um sorriso genuíno e caloroso. Acho que você realmente entendeu, Sarah. E isso é o mais importante. Pela primeira vez desde o incidente inicial, Sarah sentiu que seu passado de julgamento e condescendência havia sido apagado não por um pedido de desculpas, mas por uma verdadeira transformação. A lição de Vitória valeu a pena, e o relacionamento de Maya e Sarah, antes marcado por humilhação e raiva, havia se transformado em um relacionamento de respeito e colaboração. Poucos meses depois, a agência Banquel e mudou. O ambiente era mais positivo, os funcionários mais atenciosos e os clientes notavam o respeito e a consideração em cada interação. As tensões e preconceitos que existiam antes pareciam ter desaparecido. Sarah Whitmore, transformada, tornou-se um modelo para seus colegas. Ela frequentemente orientava novos funcionários, explicando não apenas os procedimentos bancários, mas também a importância do respeito e da empatia. Sempre que via um cliente hesitante ou intimidador, lembrava-se de Maya e da lição que Vitória lhe ensinara. Maya, por sua vez, continuou a visitar a agência regularmente. Desta vez, seu papel não era mais o de vítima, mas o de parceira, quase uma mentora para Sarah e alguns dos funcionários mais jovens. As duas jovens desenvolveram um vínculo de respeito mútuo, e sua colaboração se tornou um exemplo para toda a equipe. Vitória, observando suas duas pupilas, sorriu silenciosamente. Ela sabia que a lição havia valido a pena não pelo medo ou humilhação, mas pelo aprendizado e pela transformação real. A filial havia se tornado mais humana, mais justa, e Sarah havia encontrado um novo caminho profissional, guiada pela experiência de humildade e redenção. Certa tarde, enquanto Maya e Sarah trabalhavam juntas, Sarah disse baixinho: "Obrigada, Maya, e obrigada, Sra. Johnson. Você me ensinou algo que nunca esquecerei.
Vitória respondeu simplesmente: as lições mais importantes não são aprendidas por meio de poder ou autoridade, mas por meio de respeito e experiência. E hoje vocês dois entenderam isso. O sol brilhava através das janelas do galho, iluminando os rostos daqueles que haviam crescido após essa provação. A história que começara com humilhação e preconceito terminou em compreensão, respeito e renovação. Um novo começo não apenas para Sarah, mas para todo o galho e para a força de caráter de Maya.